propósito é trazer dificuldade à tua vida. Você começa a ouvir, as pessoas começam a falar coisas que você não quer ouvir, e você entende que pelo fato de ser fiel isso não deveria acontecer, mas é o contrário que a Bíblia ensina. A Bíblia está dizendo, ó, bem-aventurados sois vós quando perseguirem, maltratarem você, disserem todo o mal contra vocês. Ele está falando, vocês são bem-aventurados. Ele está dizendo, vocês são felizes. Mas como eu posso ser feliz sendo perseguido? Como eu posso ser feliz? Como que eu posso entender isso? Se estão querendo me matar. Isso é porque sobre a tua vida repousa o Espírito de Deus. É por isso que você tem que se alegrar. É por isso que você tem que se alegrar, porque sobre a tua vida repousa o Espírito de Deus. Isso significa que você está fazendo a vontade de Deus. Grande vai ser o galardão, e entenda que não é só você que passa isso. Estou sendo injustiçado, não é só você. Por isso que ele fala, ó, os profetas que foram antes de vocês passaram pela mesma coisa. Foram perseguidos. Mas por que os profetas foram perseguidos? Porque fazia a vontade de Deus. Era boca de Deus na terra. Irmão, seja boca de Deus na terra. Não importa a luta que vai vir sobre a sua vida. Mais importante é você se enquadrar dentro da vontade de Deus. Mais importa fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Pedro, quando falou para os fariseus disseram, ó, vocês têm que parar de pregar. Vocês têm que parar de falar desse nome aí. Ele disse, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Então não se cale, continua ministrando, continua indo para a igreja, continua pregando, deixam perseguir, ore pelo aquele que te persegue, ora pelo aquele que quer ver a tua morte, ore por ela, ore por ele, aleluia. Então segue dizendo aqui, 19, porque é coisa agradável que alguém por causa da consciência, para com Deus sofra agravo padecendo injustamente. Está sofrendo injustamente, é injusto. Você foi injustiçada por alguém e você não fez para merecer isso. É o que o texto está dizendo. Mas isso é agradável a Deus. É agradável a Deus por causa da consciência. Para com Deus, você sofre agressão, sofre perseguição, sofre um monte de coisa e você fica calado, quieta. Por quê? Por causa da consciência para com Deus. Devo pagar o mal com o mal? Não. Por causa da consciência, sou a serva, sou espiritual, eu vou pagar o mal com o bem. Está me perseguindo, eu vou orar pela tua vida. Quer ver a minha morte, a minha derrota? Eu vou orar pela tua vida. Eu vou jejuar pela tua vida. Estão querendo me matar no meu ministério, eu vou orar por todos lá que estão se levantando. Por quê? Aí você está usando as armas espirituais. Aí você entendeu o que Jesus falou, ama os teus inimigos. Ame os teus inimigos, ora pelos teus inimigos. Quando Jesus falou, ora pelos teus inimigos, ele está dizendo assim, olha, aqueles que aparentemente são teu inimigo, não é ele que está com aquela ira, com ódio de você, mas é o teu inimigo da tua alma. É Satanás que está atuando ali. Por isso que ele fala, ora, porque a oração vai mudar e Deus vai trabalhar na vida da pessoa. Você vai interceder pela pessoa. Ao interceder, o Senhor designará anjos para pelejar pela vida daquela pessoa. Quantas pessoas que hoje tem pessoa do seu lado que outra hora era inimigo mortal, mas aquela pessoa entendeu o plano espiritual e começou a orar, a jejuar por aquela pessoa que perseguia ela, perseguia ele. E hoje é um servo, uma serva de Deus. Então faça isso e o Senhor será contigo. Porque que glória será essa, se pecando sois embofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Ou seja, muitas vezes nós somos esbofeteados, sofremos por causa do pecado. Não tem glória nenhuma nisso, porque estamos recebendo aquilo que plantamos. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, também ele vai colher. O que semeia na carne, da carne vai colher. O que semeia no espírito, do espírito vai colher. Gálatas capítulo 6, 7 em diante. Então é isso que o apóstolo está falando aqui. Agora, se pecando, vocês estão sofrendo, que glória tem nisso? A glória para Deus, o que Deus se agrada é quando nós sofremos, fazendo a vontade dEle. Sendo fiel a Ele. Por causa de ser fiel a Ele. Segue o verso 20. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Irmão, parece até difícil de entender isso e de receber isso. Para isso nós somos chamados. Como assim, Marcelo? Você vai sofrer
semelhante sofrimento como o de Cristo. Paulo ele fala isso na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. Nós sofremos, padecemos no corpo mortal as aflições de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos numa caminhada de luta, de provação na terra. Jesus ele sofreu para chegar no objetivo pelo qual ele venceu a existência. A mesma coisa é eu e você. Nós vamos sofrer enquanto nós estivermos aqui na terra, sendo fiel a Cristo, nós vamos padecer luta. Vai vir percas, vai vir tribulação, vai vir perseguição. E Deus vai nos livrar de todas elas? Não, Deus vai nos livrar de alguma. Outras, Deus vai nos livrar dentro da perseguição. Você lembra dos 3 jovens de Hebreus? Deus livrou de ser jogado na fornalha? Não, Deus livrou dentro. Você lembra de Daniel? Daniel é um homem de oração fiel a Deus, não era? Deus livrou ele de jogar dentro da cova? Não, Deus livrou ele dentro da cova. Tem situações na nossa vida, na nossa trajetória, Deus vai livrar dentro do problema. Deus não vai livrar de entrar no problema. Porque é necessário, primeiro, vai nos capacitar. Segundo, o nosso coração, a cada dia que passar dentro dessas dificuldades, nós vamos entender o reino espiritual. Nós vamos entender a obra de Cristo. Nós vamos entender que nós não estamos tratando de algo tão simples, tão superficial, que não tem valor. Irmão, o reino de Deus é algo imensurável, e pela força nós vamos se apoderar dele. Paulo fala no capítulo 14, o versículo 22, se não me fala a memória, de Atos dos Apóstolos. Ele saiu confirmando às igrejas o ânimo dos irmãos, confirmando o ânimo a permanecer na fé. A permanecer na fé. Por quê? Porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha para a igreja primitiva, no tempo que Paulo estava pregando, dentro desse texto. O que é que eles passaram? Foram mortos, perseguidos, até a morte, crucificado. Morte das piores que você pode imaginar. A igreja, desde o tempo de Jesus, vem sofrendo no Oriente. E às vezes aqui, qualquer luta no Nordeste, algumas pessoas, no Maranhão, no Brasil, em outros países, as pessoas querem largar de Jesus. Não aguento mais. Você está passando luta porque você está fazendo a vontade de Deus. Isso é agradável a Deus. E para isso fomos chamados. Mas sabe o que quer dizer que eu fui chamado para sofrer, passar luta por amor de Jesus? Sim. Paulo fala isso no capítulo 1 de Filipenses, o versículo 29. Lê esse versículo na revista corrigida. Revista corrigida não. A nova versão internacional. Ele fala, porque quanto a vós, em relação a Cristo, não foi chamado você somente a crer nele, mas também sofrer por ele. Nós sofremos, irmãos, o sofrimento de Cristo diariamente no nosso corpo. Então a pessoa não entende isso, é por isso que muitos se desviam, porque eles entendem o oposto. Não, eu sou servo, eu tenho que viver tranquilo. Não, eu oro, eu jejuo e não tenho que ter luta. Irmão, não existe isso. Se você está indo no rumo do reino de Deus, você acha que o diabo ele vai ficar com o braço cruzado? Ele vai fazer de tudo para tirar você do reino. Ele vai fazer de tudo para você morrer na fé. Ele vai fazer de tudo para levar você para o mundo novamente, longe de Deus. É isso que o diabo está fazendo agora. Milhares está levando para longe de Deus, oferecendo pecado, oferecendo as coisas fáceis, oferecendo uma vida espiritual fácil. Irmão, tem muitos que estão aí dentro das igrejas, numa vida espiritual de facilidade. Isso é um perigo, sabe por quê? Porque isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. O Senhor está dizendo, muitos vão entrar por essa porta. Que porta? Porta larga. Que caminho? Caminho largo. Muitos estão entrando. Ou seja, o Senhor está dizendo, muitos estão se perdendo por causa desta porta e deste caminho. Sabe o que é isso, irmão? É um evangelho de facilidade. É um evangelho de não me toqueis. Não, eu sou servo, eu oro, eu busco, não me toque. É o evangelho de que eu não posso passar luta. É o evangelho de que a porta não pode fechar. Não, eu servo ao Senhor, eu não aceito isso. Se o Senhor, por causa de um propósito, ele fechou a porta vai continuar fechada, porque ele quer trabalhar primeiro na sua vida. Isso é evangelho. É luta, é aflição, e tudo isso contribui. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Não é os que buscam, dos que clamam, não, dos que amam. Por quê? Porque quem ama, irmão, não ama por algo que pode receber.
O amor verdadeiro, você nunca vai amar a pessoa porque você quer algo dela, não. Você vai amar porque aquele amor está dentro de você. Você tem um prazer de fazer tudo para aquela pessoa. Por quê? Por causa do amor que está aqui. A mesma coisa espiritualmente nós por Deus. A mesma coisa. Então tem muitos aí que estão mortos espirituais na casa de Deus porque entende dessa forma, não tem que ser perseguido. Eu estou passando luta, irmão, glorifica que você está passando luta. E não pede para sair de dentro dela, pede para passar por ela. Não pede para sair do deserto, pede para passar pelo deserto. Por quê? Porque existe um propósito pelo qual você está vivendo neste momento. E o propósito é para o teu benefício, nunca para o benefício de Deus. É nós que precisamos ser lapidados e transformados para que chegamos a outros ciclos da nossa vida espiritual, ou seja, crescimento. A nossa vida é crescimento. Tem muitas pessoas que permanecem menino espiritual na igreja, 5 anos, 10 anos, 20 anos, permanece do mesmo jeito, não cresceu, não busca a Deus do jeito que tem que buscar, não tem contato com a Bíblia, não lê a palavra de Deus, não ora direito. Por quê? Porque não houve mudança, não entendeu isso. O Senhor quer mudar a nossa vida, Ele quer o nosso crescimento, Ele não quer que nós permanecemos meninos espirituais, para que nós possamos estar prontos. O objetivo de tudo isso é para que possamos estar prontos e Ele possa nos recolher para a eternidade. E ainda na terra cumprir os propósitos que Ele fez para nós, as bênçãos, tudo aquilo que Ele prometeu para nós, promessas. Então entenda isso, porque entendendo isso, as lutas não vai te derrubar. Entendendo isso, as lutas não vai fazer você parar de orar. Não vai fazer você murmurar. Irmão, tem outras pessoas murmurando. Ah, Deus